Bom dia. Vou então fazer a leitura. Êxodo 20, versículo 14. Não cometerás adultério. Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 30. Ouviram o que foi dito: não cometerás adultério. Mas eu digo-vos, todo aquele que olhar para uma mulher com más intenções já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e atira para longe de ti. Mais vale perderes uma parte do teu corpo do que ele ser todo inteiro lançado no inferno. De igual modo, se a tua mão direita te leva a pecar, corta e atira para longe de ti. Mais vale perderes uma parte do teu corpo do que ele ir todo inteiro para o inferno. E Hebreus 13:4. Que o estado de casado seja respeitado por todos, assim como a fidelidade entre marido e mulher. Quanto aos que praticam a imoralidade e o adultério, que Deus os julgará. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. No amor e na glória ou para a glória do nosso Deus. Bom estar de volta convosco, com todos vós. E para meditarmos nessa manhã num texto bastante conhecido. Eu convido aos irmãos que, além dos textos que viram aqui, que deixem, aqueles que tiverem as Bíblias impressas, que eu acredito que sejam uns 2 ou 3 aqui ainda, e os demais que têm naquele famoso aparelho pequeno que a gente guarda no bolso, Êxodo capítulo 20, deixar em aberto nesse texto também, para que possamos meditar nele. Uma parte desse texto que é essencialmente ligada àquilo que tem acontecido muito nos nossos dias. Quando nós dizemos questão sobre o que vamos tratar no texto hoje, como temos crianças, eu peço aos irmãos que entendam muitas vezes as metáforas, analogias que eu vou fazer para a linguagem. Eu não gostaria que os pais necessitassem de explicar temas aos filhos, que não é hora ainda para serem explicados. E vamos orar um pouco antes de nós começarmos a meditar nessa palavra. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por mais uma manhã, por mais um momento aqui, Senhor. Momento este que nos curvamos diante de Ti e reconhecemos, ó Deus, que Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus. Por isso, ó Pai, nós te damos glórias por isso. Também, ó Pai, te rendemos todo o louvor que podemos, apesar de perfeitos como somos, Pai. Rogo-te que o Senhor fale aos nossos corações, rogo-te que o Senhor ministre, ó Deus, a nossa alma, a nossa mente, aprofundando-nos, ó Pai, no teu conhecimento e fazendo-nos lembrar de verdades que tu já nos ensinaste desde pequenos, ó Pai. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esta igreja, oração que faço, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Para que existem as leis? Para serem cumpridas, não é? E quando nós recebemos essas leis, nós devemos cumpri-las, diga de passagem, à risca. Eu já mencionei algumas vezes, quando meditamos em alguns textos que traziam imperativos do nosso Deus, que muitas dessas leis para nós são mais ou menos como quando estamos a atravessar uma rua e temos a sinaleira ali com o vermelho, com o amarelo e com o verde. O amarelo significa atenção, o vermelho parar e o verde prosseguir. Mas para muitas das leis, nós olhamos para essa sinaleira, para esse sinal, como se fosse simplesmente o amarelo. E aí prosseguimos. E quando nós pensamos nessas leis a nível do que o Senhor nos dá na Bíblia, nós lembramos do Salmo 119, que fala sobre a lei do Senhor, e há um dos versículos, Salmo 119, versículo 4, que diz: eu vos dou essa lei para que a cumpra à risca. Para que nós possamos olhar para essa lei e não vemos um sinal ali a piscar amarelo e dizer, simplesmente ignore se quiseres e siga adiante. Não. Se é verde é para seguir, se é vermelho é para parar. E aqui nós temos, no famoso decálogo, nos 10 mandamentos, aquilo que nós não devemos fazer. São construções, a maneira como nosso Deus trouxe, a maneira para impor o limite até onde nós podemos ou devemos ir. E eu sei que os irmãos têm recebido grandes ou boas exposições desse texto até agora,
E para que nós possamos entrar nesse texto e meditarmos nesse texto, nós precisamos ter algo para pensarmos. Porque a Bíblia fala para cumprirmos a lei, à risca. Mas nós cumprimos essa lei à risca? Sinceramente, não. Eu acredito que nem eu, nem os irmãos e irmãs que estão aqui, nem a pequena Raquel, também, nem aqueles que me assistem ou que nos assistem em direto agora ou que vão assistir mais tarde. Ninguém cumpre essa lei. Então, em primeiro lugar, e já sem trazer surpresas para o final desse texto, eu queria dizer que nós entramos nesse texto com a certeza de que Cristo cumpriu essa lei por nós, porque Ele é aquele que traz essa lei sobre si. E quando Ele chega e nos explica que Ele, o apóstolo Paulo fala que Ele é o fim dessa lei, é aquele para onde essa lei aponta, nós temos a certeza então que em Cristo nós cumprimos essa lei. Mas isso não quer dizer que as nossas responsabilidades são retiradas, de maneira nenhuma. Em primeiro lugar, meus queridos, eu gostaria que nós pensássemos um pouco aqui, que essa lei da qual o Senhor Deus revela para nós, ela vai nos mostrar duas coisas básicas no texto. Apesar de ser presbiteriano, normalmente o sermão presbiteriano tem 3 pontos, hoje ele tem 2, uma conclusão ao final. Então, se quiser usar a conclusão como 3, fica um sermão presbiteriano bendito. Mas é um sermão que é uma mensagem que todos nós conhecemos. O que eu vou dizer aqui não é novo para nenhum de vocês, pelo menos para aqueles que já têm a capacidade de entendimento. Em primeiro lugar, os mandamentos de Deus revelam quem Deus é. Essa é a primeira coisa que todo mandamento, ou principalmente o decálogo aqui, vai dizer. E a premissa central dessa revelação é que Deus é fiel. Se nós olharmos ou lermos a história que vem antes do capítulo 20 de Êxodo, os irmãos se lembram, nós trabalhamos nesses capítulos aqui, várias pessoas expondo esses textos, mas é basicamente a fidelidade de Deus em cumprir aquilo que Ele promete, em função da redenção que Ele vai trazer para o seu povo, não somente para a época do povo de Israel, mas durante toda a história. Mas esse momento aqui é o momento onde Deus prova que Ele é fiel, em primeiro lugar a si mesmo, porque Deus não mente, não muda, mas também Deus cumpre, como a gente vê no livro de Miqueias, que Ele abençoa e Ele ama essas gerações, e Ele é fiel a esse povo também, naquilo que Ele promete a esse povo. E Deus prometeu libertar esse povo, e chegou com grande poder e libertou. Nós vimos isso nas pragas do Egito, nós vimos isso em afogar todo o exército de Faraó no Mar Vermelho, nós vimos isso nas bênçãos de trazer a água da rocha, nós vemos isso nas vitórias que o povo recebeu no maná, na comida que cai do céu. Deus prova que Ele toma conta e que Ele é fiel. E no capítulo 19, os irmãos não precisam ver, depois que Moisés traz esse chamado ao povo, o povo diz: Moisés, eu vou aqui parafrasear, não se preocupe, nós vamos cumprir tudo o que o Senhor Deus nos falar para cumprir. E o povo cumpriu, não cumpriu? Tudo que Moisés falou, o que Deus havia dito? Se não conheces essa história, vale a pena lê-la, mas dê uma olhada com carinho, porque o povo não cumpriu. E o povo daquela época, meus queridos, não é diferente do povo de hoje, não é diferente de nós. Nós também não conseguimos cumprir, porque a nossa inclinação, a nossa vontade do coração é fazer aquilo que nós queremos e não o que Deus quer. O próprio apóstolo Paulo fala isso, que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal, isso sim, ele fazia. Então esse texto nos traz essa premissa, em primeiro lugar, que Deus é fiel, Ele cumpriu todas as promessas, e Ele vai mostrar alguns aspectos do caráter de Deus que eu gostaria que nós olhássemos nesse texto do capítulo 20, por favor. Em primeiro lugar, Deus é um Deus resgatador, Ele salva o povo. Versículo 2 do capítulo 20, ele diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da terra da escravidão. Que fez sair, um verbo no imperativo aqui, mas imperativo causativo. Tem algumas nuances no hebraico que apontam isso. Não é aquele imperativo que as pessoas cumpriram simplesmente porque queriam cumprir. Eles foram forçados a cumprir.
E tanto é que depois que cumpriram isso, ainda queriam voltar. Dá para entender? Como alguém que é liberto da escravidão quer voltar para a escravidão? Será que a escravidão é melhor do que sermos livres? Mas muitas vezes essa liberdade, ela traz consigo responsabilidades, as quais não queremos ter. Então, em primeiro lugar, nós temos que ver que o caráter de Deus é um Deus resgatador. Ele fez sair, salvou o povo do Egito. Em segundo lugar, ele é um Deus amoroso. Vejam comigo, por favor, no versículo 6. Trato com amor até a 1000ª geração daqueles que me amam e cumprem os meus mandamentos. É um Deus que diz, então, que Ele vai cuidar desse povo. E aqui, meus queridos, não contem geração por geração, achando que depois de 1000 gerações, depois de que esse texto foi dito e revelado, o Senhor Jesus voltará. Não é isso. Os números que nós temos no povo, na Bíblia, não significam exatamente ipsis literis, ou aquilo que está escrito. Mas o que Deus está a dizer, o que o autor quis dizer aqui, Moisés, com essas palavras, é que o amor de Deus ele é eterno. Ele trata com bondade, com misericórdia, com amor, com cuidado, com graça, aqueles que Ele chama para si. Então, nós vemos que o nosso Deus é um Deus resgatador, nós vemos que o nosso Deus é um Deus amoroso, nós vemos também que Ele é um Deus justo. Versículo 5, vejam comigo, na segunda metade do versículo 5, não tolero que tenham outros deuses e castigo a maldade daqueles que me ofendem até a 3ª e 4ª geração. O que Moisés quis apontar nesse texto aqui para nós é que a bondade de Deus é muito maior, ou suplanta aquilo que nós vemos aos nossos olhos como a justiça. Porque para o seu povo, essa bondade é eterna. Para aqueles que não se curvam diante de Deus, nós vemos que essa justiça também é eterna. Mas a ênfase de Moisés não é na justiça, é a primeira coisa que nós temos que ver nesse texto. Se fosse na justiça, Moisés iria dizer que Deus castiga até 2000 gerações, muito mais do que o amor de Deus que vai até 1000 gerações. Essas nuances no texto existem para que nós possamos ver o que o autor quis nos dizer e o que a inspiração divina por detrás do autor quis mostrar. Que a ênfase desse texto, meus queridos, não é na punição, não é na dor, não é naquilo que nós vamos sofrer, mas na graça de Deus sobre as nossas vidas, que nos traz para próximos de si, mesmo quando falhamos nessas áreas que cá estão. E um quarto ponto aqui, então, vamos ver, Deus é resgatador, amoroso, justo. Ele é um Deus pessoal e íntimo. Duas coisas, pessoal porque Ele se revela, e íntimo porque Ele quer que nós o conheçamos dia após dia. Não é simplesmente uma aparição que diz, eu sou Deus, e some. Isso seria a sua pessoalidade, mas na intimidade Ele continua nessa revelação, deixando-se conhecer, para que possamos nos aproximar dEle, para que possamos conhecê-lo e saber como vivemos nesse mundo para a honra e glória dEle em liberdade, nas áreas que nós estamos, na música, nos nossos trabalhos em TI, nos esportes, nos trabalhos que nós temos representados aqui nas mais diversas áreas, na criação dos filhos. Em tudo isso, o nosso Deus quer que o conheçamos na sua intimidade. Onde vemos isso? Versículo 2. Eu sou, e vejam essa frase, o Senhor teu Deus. Significa, eu sou Yahvé, ou me dou pelo nome, e eu sou também o teu Deus. Nenhum outro Deus, de nenhuma outra religião, se manifesta de forma pessoal e íntima, como o Deus da Bíblia que nós temos aqui, colocado no Antigo e no Novo Testamento. Nenhuma. Podem procurar, vocês vão gastar o resto da vida lendo livros sobre todas as religiões que existem, vão achar alguma nuance aqui e ali, mas nunca algo tão consistente de um Deus que diz, eu quero ser parte da sua vida, desde o momento que você abre os olhos até o momento que você fecha. Em tudo, eu quero estar e vou estar contigo. Porque eu sou o Senhor, sou Yahvé, me revelei pelo meu nome, o que era algo muito forte para a cultura daquela época, e para nós também. E sou o teu Deus. Versículo 7, mesma coisa. Não faças mau uso do nome do Senhor teu Deus.
Versículo 10. Mas ao sétimo dia de descanso consagrado ao Senhor teu Deus. Veja que o Senhor então se revela como resgatador, como amoroso, como justo, como pessoal e íntimo. Esse é o nosso Deus. É com Ele que nós nos relacionamos a cada dia. Os nossos momentos, que nós chamamos de momentos devocionais no nosso dia a dia, às vezes tiram de nós uma perspectiva muito séria. Nós nos reunimos aqui hoje para adorarmos a Deus. É um momento de adoração. Enquanto durante a semana nós temos os nossos momentos de devocionais. E aí nós criamos uma dicotomia, como se a devocional fosse algo pequeno, algo que eu tenho diante de Deus, e a minha grande adoração fosse no domingo. Não é. A nossa vida é um ato de adoração contínua, de tudo que nós somos, oferecendo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. E se esse texto, meus queridos, diz respeito ao nosso Deus, se esse texto, em primeiro lugar, aponta que a premissa principal é a fidelidade de Deus, em segundo lugar, esses mandamentos também nos revelam quem nós somos. E a premissa principal aqui, por incrível que pareça, é um contraste direto com quem Deus é. Se nós ainda vivêssemos antes da queda, quando refletíamos a imagem e semelhança de Deus, como ela era, ou como ela deveria ser, nós iríamos olhar aqui e esse texto, nada dele se aplicaria a nós. Mas o que aconteceu hoje é que depois da queda, essa imagem ficou torcida, ela ficou manchada pelo pecado. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de irem aos parques de diversões, quando nós temos aquela sala com os espelhos que mudam os formatos. Já viram isso? E a gente se coloca diante do espelho, e se você é muito magro, de repente você está mais largo, se você é muito alto, você está baixo, ou então a sua face fica distorcida, porque essa imagem nunca é refletida verdadeiramente como ela é. Infelizmente, a imagem e semelhança de Deus que deveria ser refletida, ela é distorcida pela nossa própria natureza, ou torcida pela própria natureza, pelo pecado que ainda existe em nós, pela nossa falta de mantermos um compromisso com o nosso Deus. E você pode estar, ou tu pode estar a pensar, Luciano, quando vais entrar no texto propriamente dito? É só uma frase. Não adulterarás, eu não preciso falar mais nada. Todos os adultos aqui sabem exatamente o que isso significa. Talvez o que nós não saibamos é o que está na base disso, que significa olharmos para isso em termos de fidelidade ao nosso Deus em primeiro lugar, antes de fidelidade, ou, desculpa, eu não vou colocar antes, mas por causa dessa fidelidade, ela nos abrange, nos coloca numa aliança com Deus e com o nosso cônjuge. Porque o texto, então, nos aponta quem nós somos, e a premissa principal é que nós somos infiéis ao nosso próximo e ao nosso Deus. Essa é a premissa principal. Porque se não fosse assim, meus queridos, esse texto não deveria existir. E esse texto é muito claro, porque ele diz no primeiro versículo, versículo 3, no primeiro mandamento, não tenhas outros deuses além de mim. Depois diz para não fazer esculturas, ou não ter imagens e não prestar cultos a ela. Depois diz, não use o nome do Senhor em vão, seja fiel a quem eu sou, diz o Senhor. Porque eu provei que eu sou fiel e que eu cuido de ti, e não é simplesmente porque eu falo que deveis fazer, mas porque eu vos resgatei da casa da escravidão. Em primeiro lugar, para o povo do Egito, daquela escravidão física, mas para nós hoje, da escravidão do pecado, daquela que tenazmente nos assedia e não nos permite correr com o Senhor. O Senhor nos resgatou e por causa disso, Ele tem autoridade para exercer e nos chamar a essa responsabilidade. A quebra dos mandamentos, se nós formos olhar, apontam para uma antítese de quem Deus é. Vejam comigo, por favor, que nós olhamos que no versículo 2, Deus é resgatador, Ele salva a vida. Já quando nós vemos no versículo 13, nas suas Bíblias possivelmente está, não mates, mas a tradução literal, o que vem do hebraico é não assassines.
Existe diferença entre os dois termos, eu não vou entrar nisso aqui agora, mas o que a Bíblia está dizendo é que enquanto Deus resgata para a vida, o homem tem a tendência para a morte. Enquanto Deus é fiel, o homem é infiel nesse chamado. Nós vamos, e já vimos, que não precisa matar uma pessoa fisicamente para que sejamos réus de homicídio. Basta olharmos para alguém e insultarmos essa pessoa com as nossas palavras, que tanto Mateus capítulo 5 quanto Tiago capítulo 3 fala que nós já somos réus disso, porque nós estamos a macular uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. Basta falar. Então todos nós somos, porque eu gostaria que pudéssemos levantar a mão aqui, quem nunca o fez. E o texto continua, se não formos olhar, lembra que eu disse que Deus é resgatador, então, os assassinos no versículo 13, Deus é amoroso, que nós vimos no versículo 6, mas também nós vemos que o homem é infiel, é oposto a isso, porque o próprio assassinar é falta de amor, como adulterar também é falta de amor. Essa antítese, nós vamos voltar aqui. Deus é justo, como nós vimos, mas o homem é injusto, porque ele desonra aos seus pais e ele mente. Versículo 16. Não faças uma acusação falsa contra ninguém. Enquanto Deus é pessoal e íntimo, a antítese que esse texto nos mostra é que o homem e a mulher cobiçam, chegam próximo ao seu próximo, com desejo de ter aquilo que o próximo tem. A ideia muitas vezes não é só de olhar. O que o texto nos fala é que a cobiça do homem chega a tal ponto que aproximamos de uma ou outra pessoa com desejo de ter aquilo que ela tem, e muitas vezes não vamos medir os passos ou os esforços para conseguir o que aquela pessoa tem, seja na área que for. E vemos muito isso no trabalho. Aquela pessoa se aproxima com um largo sorriso, de repente quando vemos, a conversa para o chefe já passou, uma mentira foi inventada, e a nossa vida no trabalho está dificultada por causa da cobiça daquela pessoa. Ou mesmo nós somos esta pessoa. Então vejam que há uma antítese aqui. Em primeiro lugar, o texto revela quem Deus é no seu caráter, na sua fidelidade. Em segundo lugar, o texto revela quem nós somos na nossa infidelidade. E tendo por base esses dois pontos, de quem Deus é e quem nós somos, como que nós podemos pensar um pouco a respeito desse texto e aplicá-lo para as nossas vidas aqui, meus queridos? Aquilo que nós vimos e que foi colocado aqui, em Mateus capítulo 5, versículos 27 a 30. E aqui estamos a falar da questão do adultério propriamente dito, da infidelidade que existe dentro do leito conjugal. E essa infidelidade, ela não necessita ser física, como o povo judaico pensava. E há algumas nuances aqui interessantes, porque Deus tolerava muita coisa no Antigo Testamento. Deus não aprovava a poligamia, mas tolerava a poligamia. E tolerou com grandes homens seus, com Jacó, com Davi, por exemplo. Mas nós sabemos das consequências que essa poligamia trouxe para a vida desses homens. Mas por causa da poligamia, eles não eram réus do adultério, que levavam a pena de morte. Então Deus tolerava isso. Mas aquele ato em que havia uma traição, por algum motivo, do leito conjugal, Deus não tolerava. E tem uma questão interessante. Se nós olharmos a questão de vermos quando Davi é pego em flagrante adultério, tudo começou, se nós formos olhar ali, eu vou usar uma palavra, como a nude. Ele viu Batseba a tomar banho, não é isso? Aquilo encheu a sua mente, ele cobiçou aquela mulher, e depois os irmãos olham, mas Davi quebrou um por um dos 10 mandamentos, sem exceção. É um exercício para casa, para verem como que Davi quebrou cada um desses mandamentos. Mas Deus teve graça, e trouxe graça sobre Davi, porque Davi se arrependeu. Mas o pecado de Davi começou nos olhos. A raiz do pecado não está na prática, a prática é a consumação do pecado.
A raiz do pecado está no nosso coração, naquilo que é nutrido pelos nossos olhos. Veja comigo novamente, se puder colocar o texto, Mateus capítulo 5, 27 a 30. Ouviram que foi dito, não cometerás adultério, mas eu vos digo, diz o Senhor Jesus, todo aquele que olhar para uma mulher com más intenções, já cometeu adultério no seu coração. Vejam bem, que não significa olhar e achar uma pessoa bonita, é totalmente diferente. Mas olhar com más intenções, não preciso elencar aqui quais são essas más intenções, para que nós possamos pensar. O sujeito aqui é masculino, porque há uma tendência muito maior para o homem nisso. Mas, infelizmente, tive algumas pesquisas que eu li nesses últimos dias, apontam que há um grande número agora, mas grande número de mulheres também entrando dentro dessa área. Por um problema que nós temos muito grande, que hoje o acesso àquilo, como Batseba estava no topo, tomando banho, é livre. Basta um clique. Ou, se quiser, Hey Siri, Alexa, não precisa nem clicar, basta falar. Opa. Ainda bem que eu não pedi para falar o que era. Mas a perspectiva que há aqui é que o acesso é muito mais fácil. E por causa disso, isso tem entrado na cabeça, principalmente dos homens, mas também das mulheres. E tomado uma proporção tão grande, mas tão grande, que eu vou dar algumas estatísticas aqui para verem, que são muito sérias. Mais de 50% dos alunos de seminário, isso é uma estatística americana, mais de 50% dos alunos de seminário nos Estados Unidos são viciados nessas coisas online. Mais de 50% dos alunos daqueles que serão pastores no futuro. Mais da metade, não é da metade, mas muito mais, quase 100% de todos os relacionamentos que terminam em divórcio tem dentro desse contexto, ou está enraizado, eu não quero usar as palavras como eu disse por causa das crianças, mas quase 100% de todos os casos estão fundamentados em pessoas que têm vício nisso. Pararam para pensar? O que significa isso dentro dos lares e dentro de uma vida daqueles que juraram e falaram que iriam ser fiéis ao Senhor? Então, como conclusão de posses dessas verdades, de que não é simplesmente o ato físico, mas aquilo que nós vemos também, e de que a preocupação existe porque hoje é livre, e a sexualidade, como nós sabemos, está completamente distorcida ou fora do parâmetro daquilo que a Bíblia e de que o Senhor nos ensina, o que nós podemos pensar em algumas coisas práticas, bem simples. Eu diria que, em primeiro lugar, que haja um acesso livre entre esposo e esposa, marido e mulher, entre os seus equipamentos tecnológicos. Saibam as senhas, peguem de vez em quando e olhem, vejam, perguntem, porque há o risco. Estamos numa guerra, estamos numa batalha, não abaixamos as armas, nós levantamos. Dentro de grande parte dos casais que Luciene e eu aconselhamos durante a vida, não é a nossa área, digo já para os irmãos aqui, se perguntasse assim, gosta de fazer aconselhamento? Não. Mas nós fizemos vários na realidade, e alguns trouxeram marcas profundas dentro do relacionamento desses casais. Porque começaram com simples olhares em sites, em coisas, e terminaram com o pior que poderia existir dentro desse mundo. Mas quando eu digo pior, é o pior. Com a prática disso, especialmente do marido, com as mulheres que trabalham, especialmente à noite. Então não brinquem, de maneira nenhuma com isso. Porque se não tivéssemos essa tendência, esse mandamento não estaria aqui. Segundo lugar, faça valer seus votos, renove-os. Estamos falando aqui de relacionamentos. Olhe para sua esposa, olhe para o seu marido, renove os seus votos.
e renove diante de Deus. Um compromisso que foi estabelecido diante dele. E lembre-se de quem Deus é. Deus é fiel e cumpre os seus mandamentos. Em terceiro e último lugar, intencionalidade em buscar a santidade dos olhos. Eu já citei esse exemplo aqui, vou citar novamente porque ilustra bem. Um dos meus professores de seminário, em uma visita a Amsterdão, teve que ir com aquele que estava passando com eles, precisavam ir a algum lugar, algum sítio, que eles tinham que cruzar o chamado Red District, o distrito vermelho lá de Amsterdão. Enquanto ele andava com esse homem, que eles iam para alguma área de missão, não me lembro o que era exatamente, o professor notou que esse homem andava com o rosto reto, não olhava nem para a direita nem para a esquerda, mas para frente o tempo inteiro. E ao final da trajetória, ali onde eles passaram, o professor perguntou, depois compartilhou conosco, por que esse homem sempre olhava para frente. E ele disse, porque eu quero que a imagem da minha esposa seja aquela que fique gravada na minha mente, sempre. E não buscar outras coisas. E diria agora para colocar aqui para as mulheres também, para que a imagem do seu marido seja aquela guardada na sua mente. Intencionalidade, santidade dos olhos. Porque a Bíblia fala, e nós vemos isso em Mateus capítulo 25, capítulo 5, 27 em diante, que se os nossos olhos nos fazem pecar, é melhor arrancá-los e entrarmos sem eles, mas entrarmos no reino dos céus. É sério. Não pensem que a luz aqui está só no amarelo para a gente passar e continuar nossas vidas. Não. A luz aqui é vermelho. O único verde que existe é para o relacionamento que temos com os nossos cônjuges nessa situação. Para concluir, meus queridos, Hebreus capítulo 12, não capítulo 13, como foi colocado, mas 12, gostaria de deixar com os irmãos. Portanto, versículo 1, também vós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O que te atrapalha nessa área? Livre-se dele. O que o escritor de Hebreus nos fala é que há uma intencionalidade de agirmos contra. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Que corrida é essa? O nosso chamado, a nossa tarefa. Aquilo que nós somos e que temos que fazer. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Há um esforço. A lei existe. Faça, tem que fazer. Cumpra, tem que cumprir. Mas nós olhamos uns para os outros e pensamos, como que poderemos fazê-lo? Que força que nós temos para isso? O texto de Hebreus ainda nos dá essa resposta no versículo 2, a respeito dessa corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Estamos nessa corrida. O início foi dado por Cristo. O final foi dado por Cristo. E durante toda essa corrida, Ele é como aquele que vai ao nosso lado dizendo, vá, eu estou contigo. Nos dá um copo de água aqui e ali, nos aponta a direção. Quando caímos, Ele nos levanta. E é nisso que nós confiamos. Olhando para o texto de Êxodo capítulo 20, vendo a fidelidade de Deus, olhando para nós mesmos e reconhecendo a nossa infidelidade, mas olhando novamente para Cristo e vendo que em Cristo nós cumprimos essa lei no Senhor. Quando caímos, como o texto nos fala, Ele nos levanta. Que a santidade do nosso Deus encha as nossas vidas e os nossos olhos, para a glória dEle e pela graça dEle. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai, eu agradeço por esse momento, te dou graças, ó Pai, pela Tua palavra, pedindo que Tu nos abençoes e nos faça, ó Deus, sermos fortes em todas as áreas da nossa vida. Eu sei que esse texto não se aplica da maneira como foi colocado a muitos aqui, Senhor, mas há outros e outras que realmente precisam dessa marca, precisam dessa ajuda maior vinda do Senhor. Por estes eu intercedo, Pai, pedindo que o Teu Espírito renove as forças, ó Pai. E se alguém aqui com
com esse vício do qual eu mencionei aqui nessas telas, nesses cliques, que o Senhor possa, pelo Teu Espírito, ajudá-lo, ajudá-la, Pai, para que possa, pela Tua graça e Teu amor, olhar com santidade, ó Deus, para as pessoas ao redor, uma santidade que vem de Ti, Pai. Guarda-nos, fortaleça-nos para a Tua glória, pela Tua graça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.